Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. E o presidente Bolsonaro está em Nova York para dar abertura aos trabalhos da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Seu discurso é muito aguardado porque, segundo dizem, Bolsonaro vai abrir a caixa de ferramentas. Logo depois discursará o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E na sua esteira virá Boris Johnson, que falará sobre os problemas climáticos que atingem a Grã-Bretanha. E não são poucos, mas não se tratam de problemas climáticos, e sim de decisões que homens que ninguém nunca viu, que jamais foram votados para cargo eletivo nenhum, decidiram mudar a matriz energética do planeta, assim, de uma hora para outra. Isso tem acontecido já há mais de 10 anos. Homens desconhecidos simplesmente resolveram mudar a matriz energética de todo o planeta. Hidrelétricas, ou usinas nucleares, ou carvão, ou petróleo, enfim, chega disso. Vamos implementar agora uma mudança para a energia verde. Pois bem, pasmem os senhores. Hoje uma matéria gigantesca e bastante assustadora saiu no Powerline dizendo o seguinte: haverá escassez de alimentos nos supermercados de países como Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda e por aí vai. Acreditam nisso? Essa matéria, saída hoje no Powerline, intitulada A Energia Verde Destruirá a Europa, começa dizendo o seguinte: uma das notícias mais importantes e estranhamente mal divulgadas é a crise econômica que ameaça a Grã-Bretanha e, de forma mais ampla, toda a Europa. Sua manifestação atual mais marcante é a escassez de alimentos no Reino Unido. A escassez aguda de alimentos era temida, mas já é uma realidade, depois que os altos preços do gás forçaram o fechamento da maior parte da produção comercial de dióxido de carbono na Grã-Bretanha. Conversas de emergência foram realizadas na semana passada entre funcionários do governo e produtores de alimentos, varejistas e a indústria da energia. O fechamento de 2 fábricas de fertilizantes no norte da Inglaterra e outras na Europa deixou a indústria de alimentos e bebidas enfrentando uma escassez de dióxido de carbono, que é um subproduto da fabricação de fertilizantes. O gás é fundamental para a produção e transporte de uma variedade de produtos, desde carne, pão, cerveja e refrigerante. As fábricas de fertilizante foram fechadas devido aos altos custos da energia, já que se está sobretaxando essas energias da matriz passada, essa matriz energética que os senhores do mundo querem eliminar de uma hora para outra. Os preços do gás na Grã-Bretanha atingiram níveis recordes na semana que passou, devido aos temores de escassez no fornecimento de energia no inverno que vem chegando. A temperatura, o clima ainda está quente lá na Europa, mas o frio se aproxima. E quando chegar o Natal, que o gás é mais usado, bem, aí os europeus temem não apenas a fome, como também a morte por congelamento. Os preços do gás na Grã-Bretanha, portanto, atingiram níveis recordes. A CF Indústrias, uma fabricante americana de fertilizantes agrícolas, disse na quarta-feira passada que estava interrompendo as operações em suas plantas em Billingham, Teesside, Ince e Cheshire por causa dos altos preços do gás.
Os dois locais produzem cerca de 40% das necessidades de fertilizantes na Grã-Bretanha e respondem por 60% da produção doméstica de dióxido de carbono comercial. Outras fábricas na Europa também estão interrompendo as suas operações, as suas atividades. A escassez de dióxido de carbono aumenta a pressão sobre o setor de alimentos, que já luta contra a escassez de caminhões. Caminhão é muito poluente, então deixa ele estacionado. Mas quem vai circular o alimento? Bem, não precisa, porque as fábricas de fertilizante não estão produzindo o fertilizante e as fazendas, portanto, não estão tendo produção de alimentos. Aí não precisa transportar e o planeta agradece, percebe? Mas e nós vamos comer o quê? Pois é. Bem, vamos esperar, o Bill Gates vai fazer comida aí, sintética, carne sintética e tal. Esperem, aguardem. Parece piada, né? Mas não é piada. Além deste problema da falta de alimentos, há também uma crise de bem-estar animal no Reino Unido, porque 200 mil porcos devem permanecer nas fazendas, porque não há possibilidade de abatê-los. Imaginem o europeu passando fome no Natal e uma superpopulação de porcos impedida de ser abatida. Imaginou? Pois é. Além disso, além de todo esse problema de escassez de alimentos, há ainda algo mais grave, que vai muito além das indústrias alimentícias. Diz a matéria que crescem os temores, de uns dias para cá, de que o Reino Unido pode decretar um estado de crise energética profunda. E aí, o trabalho será reduzido para apenas 3 dias por semana. Preços de energia em alta e uma crise de armazenamento de gás ameaçam a recuperação econômica e deixam o Reino Unido ainda mais à mercê de Vladimir Putin, o dono do gás que vai para a Europa. Os líderes manufatureiros britânicos temem um colapso industrial durante o inverno, à medida que os preços crescentes do gás e da eletricidade sobrecarregam as defesas energéticas do país. As reservas de gás da Grã-Bretanha deixaram a economia britânica quase que exclusivamente vulnerável a um aperto extremo da oferta global e perigosamente dependente da interconexão dos interconectores russos, principalmente, que podem ser restringidos se a própria Europa enfrentar apagões de energia e sérias paralisações industriais. Bem, aqui entende-se o seguinte: a Rússia está comprometida fundamentalmente com a Alemanha, que já está eliminando, inclusive, usinas de energia nuclear, usinas nucleares. Portanto, mais do que nunca, a Alemanha será dependente este ano do gás de Vladimir Putin. E este pode não ter gás suficiente para fornecer a toda a Europa e ao Reino Unido também, já que a crise de gás se estendeu e muito por toda a Europa. Imaginaram? Pois é. Andrew Lars, presidente cessante do grupo Usuários Intensivos de Energia, disse: tudo isso é potencialmente catastrófico. Já estamos presenciando o fechamento de fábricas em uma época do ano em que o clima ainda é quente e o aquecimento doméstico baixo. Avance mais 2 meses e essa catástrofe pode ser a mais aguda de todos os tempos. Em outra parte da matéria, lê-se o seguinte: a Europa está enfrentando sua própria crise, seus próprios problemas, ou melhor, está colhendo o que plantou. O grupo norueguês de fertilizantes Yara está reduzindo a produção de amônia, que depende do gás como matéria-prima.
Richard Ewing, do ICIS, disse que o dominó provavelmente cairá em todo o continente, aquele joguinho, as pecinhas de dominó, uma derrubando a outra, até a Ucrânia, com os produtores mudando para os Estados Unidos assim que possível, ou sempre que possível. O gás de xisto abundante no Texas, na Pensilvânia e nas Dakota significa que o gás consumido localmente nos Estados Unidos custa 1/4 do que custa o europeu. Portanto, os produtores europeus se mudarão para os Estados Unidos. Um aumento nos preços do carbono europeu para 60 euros a tonelada, sombreado no Reino Unido por um prêmio extra de mais 18 libras, agravou o choque e é responsável por 1/5 do aumento nos custos de eletricidade. Isso agora está levando a uma revolta política aberta na Espanha e na Polônia e outros estados da União Europeia. Mas o problema é inerente. Turbinas eólicas e painéis solares não podem abastecer o mundo da energia que o mundo precisa. A ilusão de que podem fazê-lo levou a maioria dos países europeus, exceto a França, a deixar de fornecer fontes de energia despacháveis adequadas, como, por exemplo, a nuclear, a hidrelétrica, carvão, petróleo e gás natural. Resta saber se os europeus corrigirão esse erro fundamental de política antes que seja tarde demais. Bem, a depender da vontade dos políticos, é claro que não. Eles estão provavelmente apostando exatamente nisso, neste caos. É uma seleção natural que está sendo colocada em prática já há muito tempo. Por gente, repito, que ninguém viu e jamais votou. Eles decidem que algo terrível está para acontecer e aplicam leis que reduzem populações, claro, e supercontrolam aqueles que sobreviveram, usando para isso gente como Greta Thunberg, por exemplo, uma menininha tolinha que sabia de nada e de repente passou a circular as altas esferas mundiais do poder para reivindicar a sua infância perdida. Agora ela é uma jovenzinha, mas continua tolinha como sempre, a dar esses recados para o mundo. Ou vocês reduzem as emissões de carbono, ou então morreremos todos. Só que não. É com a implementação desta nova matriz, esta matriz verde, que parece, ao que tudo indica, assim, morreremos todos. Bem, eles querem salvar o planeta, claro. Estão vendo como é difícil ser Deus, não é mesmo? Então é isso, a Europa pode ter um inverno famélico e um Natal sem peru, é claro. A fome está batendo a porta dos europeus, quem diria? E o que virá disso? Bem, não se espere coisa boa. Aliás, os europeus já perceberam que a rua e o protesto nas ruas é uma alternativa. Vamos saber até que ponto esses protestos serão pacíficos. Revoltas em perspectiva. Até depois.